Graça, paz e alegria. A porção de hoje recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial é Josué do capítulo 4 ao capítulo 7. Nós lemos a respeito da passagem pelo Rio Jordão e essa passagem permitiu tirar de lá uma lembrança. Algumas pedras foram tiradas ali do leito do rio enquanto estava seco para que o povo passasse e elas ficaram então como testemunho dessa passagem para gerações futuras. Aquele sinal de abertura do rio fez o povo entender que o Senhor estava de fato com Josué, como esteve antes com Moisés. Moisés fez muitos sinais e isso fez o povo temer de fato a Moisés, respeitar Moisés, ouvir o que ele tinha para dizer, porque ele fez muitas coisas que pareciam de fato impossíveis e elas aconteciam porque Moisés tomava uma atitude, então era o Senhor agindo através dele, mas o povo via Moisés fazendo. E aí quando acontece alguma coisa parecida agora com Josué, eles dizem, não, vamos dar atenção para esse aí também está com a direção do Senhor. O Senhor está realmente à frente das coisas que ele está falando. Josué teria pelo menos 60 anos aqui. Como é que a gente chega a essa idade mínima de 60 anos? Ele tinha mais de 20 quando saiu do Egito, ou pelo menos 20 quando saiu do Egito. Já que apenas Caleb e ele, Josué, que saíram do Egito nessa condição, entraram também na Terra Prometida. E teve os 40 anos de deserto. Digamos que ele tivesse exatamente 20 quando saiu. 40 anos no deserto, 60 anos no mínimo. Mas essa idade mínima. Ele podia até ter mais um pouquinho. É só uma curiosidade. A circuncisão era um sinal na carne do pacto do povo com o Senhor. Isso já desde Abraão. Era preciso colocar as coisas em ordem, já que não fizeram tudo isso durante o tempo que andaram pelo deserto. Eles precisavam colocar tudo em ordem para poder viver esse novo momento. Enquanto estavam ali, logo depois desse momento, alguns dias depois, também celebraram a Páscoa, também estavam já obedecendo às coisas que o Senhor orientou. E aí, na passagem de hoje, nós vemos que eles comeram do maná pela última vez, porque depois que passaram o Jordão, eles tiveram acesso a árvores ou coisas que estavam por ali, já estavam começando a comer do que tinha na terra de Canaã. Então, ali o maná cessa, eles passam a comer, pararam de comer do maná porque eles já começaram a comer do que tinha na terra. Quantas voltas o povo deu em Jericó? Geralmente a resposta é rápida, 7. Mas e se eu disser que o número certo não é esse? Eles deram uma volta por dia por 6 dias. Uma volta por dia durante 6 dias. Isso já dá 6. Uma volta por dia durante 6 dias. E no 7º dia deram 7 voltas. E aí ficou a informação só dessas 7 voltas do último dia. E as outras 6 voltas que o povo deu durante os outros 6 dias, ninguém lembra. Então, na verdade, o número é 13 e não 7. Essa é uma informação que serve para pegadinha de gincana bíblica e também serve para mostrar que, às vezes, a informação certa é perdida. Alguns detalhes ficam esquecidos. E a informação que fica estabelecida é a informação que não é a informação exata. Nesse caso, é uma informação de um ponto que a gente pode ler lá e interpretar. É só ler, ver que eles deram 6 voltas durante 6 dias. Uma volta para cada dia. E depois mais 7 voltas, 6 mais 7, 13. Mas, às vezes, a informação certa se perde numa ideia, num entendimento de fato, de como entender aquele texto, e aí estabelece-se a informação errada, e aí é complicado. Então, isso serve apenas para nós notarmos que, às vezes, a informação correta fica perdida, e que nós ficamos repetindo a informação, que nesse caso não é errada, porque eles de fato deram 7 voltas no 7º dia, mas o total de voltas que eles deram em Jericó é 13 e não 7. E era para destruir tudo. Tudo que tinha permissão para ser recolhido era para ficar no tesouro do Senhor. Mas que mal tinha em pegar uma capa, uma cunha, uma ferramenta, um negócio assim? Que mal tem? Às vezes as pessoas pensam assim, achando que tem coisa que não tem problema, que já está tudo em ordem. Isso aí passa, isso aí não tem problema não. Mas foi exatamente isso, uma cunha e uma capa que ocasionaram uma derrota para Israel, enquanto quem pegou isso ainda tinha isso em seu poder.
nós temos que tomar cuidado, sim, com toda a orientação do Senhor e seguir de fato a sua vontade. Mesmo que a confirmação de um erro não apareça tão declaradamente, tão rapidamente como foi no texto, talvez a gente não tenha essa confirmação e manifestando tão rapidamente que há um erro, mas as consequências de um erro são eternas. Nós precisamos tomar cuidado com isso. É importante não ir contra a vontade do Senhor, e se isso acontecer, porque nós somos humanos, podemos falhar, devemos acertar o mais rapidamente possível as coisas, em vez de ficar tentando dar explicação, dizer que não tem problema, que está tudo certo. Não, errado é errado, nós temos que corrigir. Agora, antes de seguir com a mensagem, nós vamos falar ainda um pouco essa coisa de errados e de erros, erro, errado, somos humanos e falhamos, mas antes de seguir com a mensagem, eu quero dar um testemunho nesse momento. Eu estou fazendo as gravações das porções de leitura da Bíblia em um ano e tenho disponibilizado tanto no podcast como no YouTube. Eu estou um pouco à frente da leitura do dia e faço essa preparação com uma pequena folga de alguns dias para frente, e quanto mais eu consigo deixar para frente, melhor, porque sempre tem aqueles dias em que temos que fazer outras coisas e aí pode não dar tempo de fazer tanto, então gosto de deixar o máximo adiantado enquanto o Senhor permite o tempo. E aí o que acontece? Eu estou fazendo com isso a leitura da Bíblia algumas vezes, porque eu faço a leitura no momento da gravação. Eu refaço no momento em que eu ouço logo em seguida a gravação. No dia anterior, a divulgação do dia certo da leitura, eu faço a revisão daquele texto. E no caso das nossas mensagens, eu divulgo a mensagem num dia, você pode olhar o dia da divulgação da mensagem ou no podcast ou no YouTube, aí você pode ir lá ver que dia que ela foi divulgada. Geralmente eu gravo ela no dia anterior. Preparo ela e gravo no dia anterior. E nesse momento eu faço então a verificação do texto, para ver se está tudo em ordem com os arquivos de áudio e de vídeo, para que possa fazer a divulgação, se tem que fazer alguma correção, alguma coisa assim. Então eu faço novamente. E no dia mesmo da leitura, eu faço a leitura novamente, para seguir com o desafio. Então eu estou fazendo a leitura algumas vezes do texto bíblico esse ano. Há alguns dias, quando eu gravei essa passagem, essa porção da nossa leitura de hoje, um ponto do texto me chamou a atenção, de uma forma que nunca tinha chamado a minha atenção. Quando Josué fala com aquele homem que tinha espada. Eu sempre fico com a impressão que aquele homem estava ali para ajudar Israel. E aí ele pergunta para aquele homem se ele estava ali para lutar com o povo ou contra o povo. E a resposta daquele homem é não. Como assim não? O que ele queria dizer com aquele não? Como ele não estava ali nem para ajudar um lado nem o outro. E aí eu fiquei pensando a respeito disso, tentando ouvir uma resposta. Geralmente, quando eu fico numa situação assim, eu ouço claramente a resposta. Eu ouço claramente qual é o entendimento que deve ser tirado daquela situação. E geralmente uma coisa que não tinha passado de forma nenhuma na minha cabeça, e eu ouço com todas as letras o entendimento. Já aconteceu até de uma vez uma pessoa me fazer uma pergunta, eu tinha 18 anos ainda, e me fez uma pergunta e queria uma resposta com relação a um texto bíblico, e eu estava pronto para responder. Eu disse não. Eu estava pronto para responder, que eu não tinha resposta naquele momento. Que eu ia falar com o pastor, ia falar com o discipulador, ia falar com alguém mais velho, com alguém que pudesse me dar uma dica, alguma orientação, ia orar ao Senhor, ia buscar a resposta, e eu abri a boca para dizer exatamente isso. Só que eu dei a resposta. Eu mesmo me surpreendi, porque eu não conseguia articular o que eu de fato estava pronto para dizer. Eu ia dizer que eu não tinha como responder naquele momento. E eu não articulei isso. Eu dei a resposta que satisfez a pessoa e também me fez entender claramente o que o texto dizia. Então já aconteceu até assim. Mas normalmente quando eu paro numa situação sozinho e eu quero uma resposta, eu ouço a resposta de qual é o entendimento. Não aconteceu isso. Eu tentei começar então a elaborar uma resposta, tentar pensar em outros pontos paralelos, outras histórias próximas, mas aí eu parei rapidamente porque eu corri o risco de elaborar uma resposta que fosse a minha. E eu não queria a minha resposta, eu queria a resposta do Senhor. Quando eu chego em situações assim, eu gosto de ler.
e aí eu vou ler para tentar ver o que as outras pessoas dizem a respeito. Mas eu só vou para a leitura quando eu ouço uma resposta de que é por aí, por esse caminho. Ou o Senhor me orienta qual é a resposta certa, e aí então eu vou ler para ver o que os outros dizem a respeito daquela situação, ou o Senhor me diz em que lugar eu devo procurar para encontrar a resposta certa. Nada disso aconteceu. Uau, mas isso é um testemunho? É um testemunho. Não tive resposta nenhuma, e é um testemunho. Até aqui eu não tive resposta nenhuma, e isso é um testemunho. Então eu continuei esperando, fiquei na minha e continuei esperando. No dia seguinte, através do WhatsApp, num grupo que eu faço parte com os colegas da época da faculdade, nós estudamos juntos, chegou um vídeo em inglês, legendado. E era exatamente sobre esse não. Literalmente a resposta que aquele homem deu para Josué. Assistindo aquele vídeo, eu ouvi claramente que ali estava a resposta que eu esperava. Que era a partir daquele vídeo que eu teria o entendimento necessário. Testemunho dado, resposta recebida, vamos para a mensagem a esse respeito. No fim, o que ele veio fazer de fato ajudou Israel, por isso que parece que ele está ali e está ali para ajudar Israel. Mas ele não veio para isso, não foi, e ele disse que não veio para isso. Ele estava ali pelo Senhor, ele estava ali pela vontade do Senhor, ele estava ali como príncipe do exército do Senhor. Ele não estava ali para defender nenhum dos lados, ele estava ali para fazer a vontade do Senhor. E se algum dos lados estivesse do mesmo lado que ele, aí seria beneficiado. A mesma orientação vale para nós. Nós devemos buscar a vontade do Senhor, nós devemos fazer a vontade do Senhor, nós devemos escolher o lado do Senhor. E não escolher entre ideias e ideologias humanas, entre uma pessoa ou outra, qualquer outra coisa. Ou nós estaremos confiando mais em carros ou em cavalos. Nós estaremos confiando mais no homem mesmo. Nós estaremos confiando mais nas coisas do que no Senhor. Nós não precisamos escolher lado entre ideias humanas, porque as pessoas podem falhar. E nós não devemos ficar ligados a erros. Antes, nós devemos reconhecer os nossos, confessar e anunciar aos outros que em Jesus há salvação para aquele que se arrepende e para aquele que crê no Senhor Jesus. Se nós escolhemos um lado nas disputas humanas, em algum momento um erro pode ser cometido. Porque essa é a condição humana, erros podem acontecer. E mesmo que reconheçamos aquele erro, se nós nos associamos ao pensamento, nós vamos ficar marcados como quem pensa daquele jeito errado. Até explicar que nós não concordamos com aquele erro, o testemunho errado já vai estar dado. E pior ainda é quando o erro está posto e as pessoas ainda ficam tentando dizer que nem é erro, tentando mudar a interpretação, ou até mesmo comparando com outras coisas erradas para dizer que outras coisas são mais erradas. E por ser menos errado, passa a ser certo. Errado é errado. O quanto é errado é outra história. Mas errado é errado, mesmo que seja só um pouquinho. O nosso lado é o da vontade do Senhor. E quem agir na mesma direção será beneficiado com a nossa luta. Não caia nessa de escolher lado. O nosso lado é o do Senhor, o da vontade dele. Nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E as demais coisas são acrescentadas. Nós não buscamos as escolhas, que dentro das escolhas do mundo, para tentar entender a vontade do Senhor no meio daquelas escolhas do mundo, e aí então dizermos que ali tem alguma coisa da parte de Deus. Nós buscamos a vontade do Senhor. Ponto. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.